E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Rogério Balbino, do canal Educamática. Estamos aqui para mais uma aula do canal. Dessa vez vamos trabalhar sobre a lei do seno. Então antes de começar a aula, já peço que você dê aquela força no canal, deixando o seu like, o seu comentário. E se não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Vamos à aula. Então vamos tratar hoje sobre a lei do seno. Eu já trouxe, aí uma imagem do triângulo, com as representações necessárias para a explicação de hoje, e também já a parte de definição do que é que nós vamos fazer a respeito da lei do seno. Então vejam só, de forma bem simples e bem prática, nós vamos analisar o seguinte: quando eu observo esse triângulo ou um triângulo qualquer, temos um triângulo aí ABC, e aqui eu formo o ângulo A, aqui eu formo o ângulo B, e aqui eu formo o ângulo C, certo? E nós temos os lados representados pelas letras minúsculas aí, ó, o lado A, o lado B e o lado C, certo? Observe que existe uma relação direta e de proporcionalidade entre o ângulo e o seu lado oposto. Vamos analisar o ângulo A. Observe o seguinte, que no ângulo A, ao seu lado oposto, o lado A, certo? Aqui, ó, lado oposto. O que é que isso significa? O que é que isso tem a ver? Tudo, pessoal. Observe que esse lado A, oposto ao ângulo A, ele vai ser maior ou menor de acordo com a abertura do ângulo A. Concorda comigo? Então, se esse ângulo A ele for aberto mais ainda, esse lado BC, que é o lado oposto, que a gente está chamando de lado A, ele vai ficar maior. Se esse ângulo A começar a ser fechado, começar a ser diminuído, o seu ângulo, o que é que vai acontecer com esse lado BC, que está representado pela letra A? Ele vai diminuir. Então, o lado A, ele está diretamente proporcional ao ângulo A. E assim vai acontecer com os outros ângulos também. Observe agora o ângulo B. Do lado oposto a ele, tem o lado AC, que estamos representando, ó, pela letra B, certo? O que é que vai acontecer? Esse ângulo B é que vai determinar, o tamanho desse lado B. Quanto mais a gente abrir esse ângulo, maior vai ser o lado B. Se a gente diminuir esse ângulo, consequentemente, o lado B também vai diminuir. A mesma coisa vai acontecer com o ângulo C e o lado C, que é o lado oposto a esse ângulo. Beleza? Então, o que é que nós deduzimos com isso? Eu posso fazer uma relação de proporcionalidade entre esses lados e o seno desses ângulos. Beleza? Então, é isso que vai acontecer. Então, ó, eu tenho que saber, e compreender que se eu pegar aqui, ó, o lado A, certo? Ele está para o seno do ângulo A, da mesma forma que o lado B está para o seno do ângulo B, e também da mesma forma que o lado C está para o seno do ângulo C. Beleza? Que é o que já está escrito ali. Estou apenas repetindo e demonstrando aqui para vocês. E aí você pode perguntar, professor, mas se eu fizer o contrário, em vez de A sobre o seno, eu colocar o seno em cima e o A, que é o valor do lado, embaixo, pode? Pode, sem problema nenhum. Contanto que você faça a mesma coisa no restante, certo? Então você pode escrever isso aqui, ó, também dessa forma. Você pode dizer que o seno de A está para o lado A, assim como o seno de B está para o lado B,
E também o seno de C está para... Aliás, aqui o B é minúsculo. Deixa eu apagar, consertar, para fazer as coisas direito e não confundir. Aqui é o B é minúsculo, aqui é o lado. A letra maiúscula representa o ângulo e a letra minúscula representa o lado. Então, por último ali, ó, o seno de C, ele tem que estar também diretamente proporcional ao lado C, sem problema nenhum, beleza? Outra coisa, professor, eu preciso todas as vezes usar essas três relações? Não, pessoal. A gente vai utilizar apenas duas, certo? De acordo com o que for apresentado no exercício que você estiver resolvendo, beleza? Então, resumindo, a lei do seno é essa daí. Você vai relacionar, certo? Você vai montar uma proporcionalidade entre o ângulo e o seu lado oposto. Tranquilo? Vamos ver alguns exercícios. Então, observe aí, ó, essa primeira questão que diz o seguinte: qual o valor de x no desenho abaixo, certo? Então você vai precisar agora encontrar esse valor de x de acordo com as informações que estão apresentadas aí nesse triângulo, certo? Então, como é que eu sei se eu posso utilizar a lei do seno? Eu vou observar as informações que eu tenho no triângulo e aquelas que eu posso conseguir. Observe que nesse triângulo nós temos o x, que é o valor que nós precisamos calcular, e nós temos o ângulo oposto a esse lado x, certo? Então até aí tranquilo. Agora observe o seguinte, que eu tenho esse 100 aqui, ó, que é o valor do lado, mas eu não tenho o ângulo oposto a ele, o valor daquele ângulo, eu não tenho. E para eu relacionar e fazer a lei do seno, eu preciso ter, né, como a gente viu na página anterior, eu preciso ter o ângulo e o lado oposto a esse ângulo. Então aqui, ó, eu tenho a medida do lado, mas me falta do outro lado a medida do ângulo. A mesma coisa vai acontecer aqui com 30. Eu tenho o ângulo de 30 graus, mas eu não tenho o valor do seu lado oposto. E aí, o que é que eu faço? Essa questão não tem solução? Claro que tem, pessoal. Vamos observar o seguinte, ó. Como eu tenho o valor já de dois ângulos desse triângulo, fica fácil de eu encontrar o valor do terceiro ângulo. Concorda comigo? Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então, se eu já tenho, ó, 120 com mais 30, 150, para 180, esse ângulo aqui, ó, ele só pode medir 30 graus. Tranquilo, pessoal? Então, eu também observo que isso é um triângulo isósceles. Mas essa informação aí não vai precisar ser utilizada nesse momento. Até poderia, né? Se me faltasse alguma informação, mas eu já tenho a informação suficiente. E aí, por ele ser isósceles, né? Esse mesmo 100 desse lado direito corresponde agora a 100 lá do outro lado também, né? Já que o triângulo é isósceles, ele tem os dois ângulos da base congruentes e também os dois lados que formam esses ângulos de mesmo valor, né? Com a mesma medida. Mas enfim, eu já tenho as informações necessárias que eu preciso para resolver o meu probleminha, tranquilo? Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu agora vou usar a lei do seno. Eu vou dizer, ó, que x está para quem? Para o seno de 120 graus. Tranquilo? Assim como... Aí qual é o lado agora que eu vou relacionar? Eu vou pegar essa medida do 100, que eu já tenho, né? Eu vou dizer que 100 está para quem? Para o seno de 30 graus, que é o ângulo oposto a esse lado. Tranquilo? E agora eu vou encontrar as medidas, né? Vou identificar quais são as medidas do seno de 120 graus e do seno de 30 para poder resolver e concluir aí o meu exercício.
Então o que é que nós vamos ter agora? Eu vou dizer que x está para... Quem é o seno de 120 graus? Como é que eu faço para descobrir o seno de 120 graus? Basta eu lembrar, né, pessoal, lá da circunferência, e nós vamos identificar que o seno de 120 graus, ele corresponde a quem? Ao seno de 60 graus, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, como é que a gente chega nessa dedução. Ó, se eu tenho aqui, ó, a circunferência, né? Eu sei que ela é dividida aqui em 4 quadrantes, não é isso? E aí, ó, eu tenho que identificar onde é que está o 120. O 120, ele vai estar mais ou menos aqui desse lado, certo? Deixa eu mudar a cor para ficar melhor, para a gente identificar. Então, ó, o 120, ele vai estar mais ou menos desse lado aqui. E aí, do outro lado, no primeiro quadrante, eu tenho um valor que corresponde a esse mesmo seno de 120. Observe que, ó, daqui para cá, que é 180, como aqui é 120, eu tenho uma diferença de 60 graus. A mesma coisa vai acontecer desse lado aqui, ó. Então, esse meu aqui vale 60 graus. O seno, nós precisamos lembrar que ele é essa distância na vertical aqui, ó. Certo? Isso corresponde à medida do seno. E aí, se eu souber a medida do seno de 60, eu consigo a medida do seno de 120. E aí eu tenho que lembrar lá daquela tabelinha, né, dos ângulos notáveis, e preciso identificar quem é o ângulo de 60 graus. Tranquilo? E aí você precisa lembrar que o seno de 60 graus, ele corresponde o quê? A raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então é isso que a gente vai utilizar. Então, eu sei que o x vai estar sobre o seno de 120. Eu sei que o seno de 120 corresponde ao seno de 60 graus. E eu sei que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a 100, que está para... Quem é o seno de 30? O seno de 30 é mais fácil, a gente já sabe que corresponde a meio. Tranquilo, pessoal? E agora nós vamos fazer o meio pelos extremos. Tranquilo? Então, ó, 1 meio vezes x vai ficar x sobre 2, que vai ser igual a quem? A 100, que multiplica raiz de 3 sobre 2. E agora ficou fácil, porque eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar esses dois dos dois lados e eu fiquei com x igual a 100 raiz de 3, certo? Tá aqui a nossa resposta e nós vamos observar que no exercício ali, ó, corresponde a letrinha A do exercício. Tranquilo, pessoal? Observaram? Então, quiser, tira um print, né? Marca aí o que foi feito para a gente ir para o segundo exercício, tranquilo? Então veja que não tem nada complicado demais que não dá para fazer, beleza? Então vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, vamos começar o segundo exercício, lembrando de já deixar aquele like aí para ajudar o canal. Valeu? Então, exercício número 2 diz o seguinte, ó. No triângulo a seguir, temos dois ângulos, um medindo 45 graus, já está representado na figura, outro medindo 105 graus, também já está representado na figura, e um dos lados medindo 90 graus, também está representado. Com base nesses valores, determine a medida de x, certo? Mais uma vez,
Como é que eu identifico se eu posso utilizar a lei do seno? Fácil, pessoal. Basta você observar o ângulo que você tem, né? E se você tem o lado oposto a ele. Aí você vê que o 45 tem o x oposto a ele, que é o valor que eu quero calcular. Tranquilo. Aí você pode dizer, e agora, professor? Eu tenho 90, mas eu não tenho o ângulo correspondente a ele lá do outro lado. E agora, o que é que eu faço? Mais uma vez, ó, as informações do triângulo nos fornecem esse valor. Nós já temos o valor de dois ângulos do triângulo, um medindo 105 e o outro medindo 45. O total aí dá 150 graus. Se é 150, eu sei que aquele terceiro ângulo ali, ele só pode ser 30 graus, já que eu preciso lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Como eu já tenho 150 nos dois ângulos representados, só me resta o ângulo de 30 graus. E agora eu tenho as informações necessárias para resolver o meu exercício. Tranquilo? Vamos lá. Então eu vou dizer, ó, que x está para quem? Para o seno de 45 graus. Da mesma forma que 90 está para o seno de quem? De 30 graus. Tranquilo? Lembre de lado sobre ângulo oposto, lado sobre ângulo oposto. Ou vice-versa, se você quiser fazer, né? Você pode colocar o seno do ângulo em cima e o valor do lado embaixo, sem problema nenhum, contanto que você faça com todas as grandezas. Tranquilo? Então agora, eu vou substituir. Eu vou dizer que x está para... Quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Professor, aonde é que eu sei essa informação? Tem a tabelinha dos ângulos notáveis, né? De 30, 45, 60, onde você encontra o seno, cosseno e tangente desses três ângulos notáveis, porque a partir deles nós conseguimos encontrar seno, cosseno e tangente de vários outros ângulos. Tranquilo? Então essa tabelinha, você tem como memorizar ela, tem até música que você paródia, né, que foi feita para você memorizar essa tabelinha. Tem alguns procedimentos que a gente pode ver em um outro momento. Mas o seno de 45, eu preciso saber que é raiz de 2 sobre 2. Do outro lado nós temos 90, que vai estar para o seno de 30 graus, que a gente já sabe também, segundo essa tabelinha que eu acabei de mencionar, que ele vale meio. Então, ó, multiplicando novamente aqui, ó, meio pelos extremos, meio vezes x vai dar x sobre 2, igual, e multiplicando do outro lado, ó, 90, que multiplica raiz de 2 sobre 2. E agora ficou fácil, né? Basta, ó, cortar o 2 dos dois lados, me restou quem, ó? Fazer aqui do lado, x igual a 90 raiz quadrada de 2. Tá aí a resposta do nosso exercício, a nossa letrinha C. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a lei do seno, simples, você não precisa ter medo, nem ficar preocupado de resolver qualquer exercício utilizando essa lei. Tranquilo? Lembrando que ela vai valer para qualquer triângulo. Então, valeu aí por estar conosco até esse momento. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Fique com Deus.